No vídeo de hoje você vai aprender a elaborar uma mensagem e pregar textos que parecem inviáveis. Pode parecer que não faz muito sentido, mas são textos bíblicos, portanto é importante pregar sobre eles. Olá, eu sou o pastor Esdras Carvalho, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre oratória, homilética e comunicação, com o propósito de ensinar a pregar com clareza, convicção e tranquilidade para todo e qualquer tipo de auditório. Já reparou que alguns textos da Bíblia parece que nunca são pregados ou raramente alguém prega sobre eles? Se você é cristão, crente há bastante tempo e frequenta cultos, você já deve ter mais ou menos um panorama das principais passagens e histórias bíblicas que são pregadas nos cultos, pelos mais diversos tipos de pregadores. Os principais nomes das Escrituras, as principais histórias, os mais conhecidos trechos, normalmente são repetidamente pregados, obviamente com linguagens diferentes, ilustrações diferentes, mas, via de regra, existe uma grande porção de textos bíblicos que é geralmente usada com maior proporção, em maior proporção pelos pregadores. Por outro lado, alguns textos são pouco pregados. Certos textos da Bíblia, raramente nós ouvimos pregar sobre eles. Ora, a Bíblia nos diz que nós devemos pregar sobre todo o conselho de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é o livro inspirado de Deus para o seu povo, para a humanidade. E nós precisamos pregar todos os textos. No vídeo de hoje, eu quero trabalhar com você um desses textos. Não quer dizer que ele não é importante, afinal nós vamos trabalhar a Carta aos Romanos. E Carta aos Romanos todo mundo sabe que é importantíssima. Se bem que toda a Bíblia é importante. Mas os primeiros versículos do primeiro capítulo do que Paulo escreveu aos Romanos, você procure saber, procure lembrar, procure observar. Poucas vezes você ouviu alguém pregar sobre eles. Vamos fazer isso juntos? Vamos elaborar esta mensagem e vamos ver como ela fica pronta para edificar a congregação? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículos 1 a 6, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre estes se encontra também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Você há de convir comigo que não é todo culto que você ouve esta porção ser explanada na igreja, ser exposta na igreja. E você há de convir comigo que geralmente o que a gente tem são recortes, ou seja, dentro de uma outra mensagem, o pregador pode citar um versículo ou outro destes 6 que eu li com você. Mas como olhar para esse texto e elaborar dentro dele uma pregação? Eu quero sugerir para você, e isso você pode fazer, na verdade, para vários textos bíblicos. Escolha uma porção predicante, como eu sempre chamo, um trecho da Bíblia que você possa pregar sobre ele, e você vai fazer o seguinte: você vai olhar para este texto, para estes versículos, e separá-los pelo que ilustrativamente eu vou chamar de balões. Você pode chamar de caixinhas, como você quiser, mas eu vou chamar de balões de ideias. Então você pega um texto, por exemplo, aqui são 6 versículos. Quantas ideias, quantos argumentos existem nestes 6 versículos? Cada um deles vamos chamar de um balão. Balão 1, balão 2, balão 3, balão 4, vamos chamar assim. Só ilustrativamente, ok? Eu sugiro que esse texto pode ser separado em 4 balões de ideias, sendo que o balão 1 é os versículos 1 e 2, o balão 2, a segunda ideia, portanto, o versículo 3, o terceiro balão é o versículo 4 e o último, o quarto balão, versículos 5 e 6. Vamos ver agora
como cada balãozinho desses é identificado dentro do texto, ok? Romanos capítulo 1, versículos 1 a 6. O primeiro balão, eu disse que são os versículos 1 e 2, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Esse texto, ou esses dois versículos, respondem à seguinte pergunta: o evangelho vem de onde? E eu poderia ser um pouco mais preciso. Do que tratam esses dois versículos? Eu diria, tratam do evangelho e de onde ele vem. Fica comigo e você vai compreender isso melhor. O segundo balão de ideias está no versículo 3, que diz assim: este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aqui, eu diria que este versículo responde a seguinte pergunta: do que trata o evangelho? Então nós temos já o segundo balão de ideias, ok? O terceiro é o versículo 4 e diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, eu diria, inicialmente, que este balão trata da seguinte pergunta: qual o cerne do Evangelho? Qual a parte principal? Qual a essência? Qual o núcleo do Evangelho? E o último balão são os versículos 5 e 6. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Aqui, eu diria que este balão trabalha a seguinte pergunta: qual é a abrangência do Evangelho? Então nós pegamos uma porção predicante composta de 6 versículos e encontramos 4 balões dentro desses 6 versículos. Agora, vamos transformar isso num esboço. E aí, acompanhe comigo a sugestão de esboço. Primeiro, o Evangelho e de onde ele vem. Este é o primeiro tópico. Versículos 1 e 2, que diz: o Evangelho é de Deus. Isso está muito claro aqui no versículo. Depois, o Evangelho foi prometido por Deus através dos seus profetas, segundo argumento. E o terceiro argumento sobre este primeiro tópico é, ainda no versículo 2, o Evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras. Agora, o segundo balão de ideias, transformado em segundo tópico. Do que trata o Evangelho? Primeiro, o Evangelho fala a respeito de Jesus, o Filho de Deus, está no versículo 3. Segundo, o Evangelho demonstra a humanidade de Jesus, ainda está no versículo 3. E, por último, o Evangelho demonstra a historicidade de Jesus, ainda está no versículo 3. Agora, o terceiro balão de ideias é também o terceiro tópico. Veja como está ficando simples. Qual é o cerne do Evangelho? O versículo 4 diz: Jesus é Senhor, pois foi designado Filho de Deus com poder. Está no versículo 4. Jesus é Senhor segundo o Espírito de Santidade. Versículo 4. Jesus é Senhor pela ressurreição dos mortos. Ainda no versículo 4. E o quarto balão de ideias é o nosso quarto tópico. Qual a abrangência do Evangelho? Versículos 5 e 6. O Evangelho deu a Paulo graça e apostolado. Versículo 5. O Evangelho convoca para a obediência por fé. Versículo 5. O Evangelho chama os gentios para pertencerem a Cristo. Versículo 6. Muito bem, para finalizar essa sugestão de tomar uma porção que quase ninguém prega, compreendê-la e transformá-la numa pregação, agora vamos pensar mais homileticamente. Talvez eu consuma um pouquinho mais do seu tempo, mas vai valer a pena. Pensar homileticamente é transformar essas perguntas que eu fiz, que são perguntas de interpretação, de orientação do texto, em frases comunicáveis do ponto de vista homilética. Ou seja, sentenças que podem ser tópicos. E assim também com os subtópicos. Ok? Então vai ficar mais ou menos assim. E agora eu vou explicando dentro do texto para a gente finalizar. Primeiro tópico, a mensagem e sua origem. Concorda comigo que se o primeiro tópico, lá no primeiro balão de ideia, trabalha sobre o Evangelho e de onde ele vem, o Evangelho é a mensagem que pregamos. De onde ele vem? A origem. Então a gente pode transformar esta sentença numa frase mais homilética. Primeiro tópico,
a mensagem e sua origem. Versículos 1 e 2. O Evangelho é de Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Para o Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus. O Evangelho foi prometido por Deus através de seus profetas, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas. Versículo 2. E o terceiro tópico sobre este primeiro argumento é: o Evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras, ainda no versículo 2. Agora o segundo tópico, a mensagem e seu conteúdo, versículo 3. O Evangelho fala a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Este Evangelho diz respeito a seu Filho. Segundo argumento sobre o segundo tópico, o Evangelho demonstra a humanidade de Jesus, o qual, segundo a carne, o pregador explora a humanidade de Jesus. E o terceiro, o Evangelho demonstra a historicidade, pai, genealogia, linha de ascendência familiar, e veio da descendência de Davi. Esse é o terceiro argumento sobre este tópico. Aí nós chegamos agora no terceiro tópico, que era aquele terceiro balão lá no começo. A mensagem e sua essência. Versículo 4. Primeiro, Jesus é Senhor, pois foi designado Filho de Deus com poder. E diz assim o versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder. Basta pregar sobre isso agora. Segundo, Jesus é Senhor segundo o Espírito de Santidade. Está escrito aqui no texto, segundo o Espírito de Santidade. Terceiro, Jesus é Senhor pela ressurreição dos mortos. Pela ressurreição dos mortos. Está escrito com todas as letras no versículo 4. Portanto, estamos sendo bíblicos, textuais. O quarto e último tópico, a mensagem e seu alcance. Versículos 5 e 6. Primeiro, qual é o alcance? Através do Evangelho, Paulo recebeu graça e apostolado. Está aqui no versículo 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado. Segundo, através do Evangelho, há o chamado para a obediência por fé. Por amor do seu nome, para a obediência da fé. E terceiro, através do Evangelho, os gentios são chamados para serem de Cristo. Versículo 6. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Assim, nós transformamos estes 6 versículos em 4 tópicos e seus subtópicos. Agora basta elaborar uma preparação, uma conclusão, planejar a introdução, as frases de transição, deixar o esboço pronto e pregar para edificar a igreja. Não ignorem nenhuma porção da Escritura. Afinal de contas, ela é todo o conselho de Deus. Agora, comente aqui para mim qual é a porção da Bíblia que você pensa que é muito pouco pregada e que deveria ser mais pregada na igreja? Gostou desse conteúdo? Então curta, compartilhe, espalha para todo mundo. Não é inscrito ainda? Inscreva-se e ative as notificações. Juntos, nós transformamos o YouTube numa ferramenta poderosa e espalhamos esse conteúdo para milhares e milhares de pessoas. Um abraço forte e que Deus te abençoe.